Febre, sinal de alerta do corpo. A febre é um sinal, não uma doença. Ela indica que o corpo está reagindo a uma agressão. Pode ser uma infecção viral ou bacteriana. A febre mostra que o sistema imunológico está trabalhando duro. Combatê-la imediatamente pode ser um erro. A febre ajuda a combater os invasores. Ela cria um ambiente desfavorável à multiplicação de vírus e bactérias. Temperatura corporal. Nem sempre a mesma. A temperatura corporal normal varia entre indivíduos. Cada pessoa é única. O horário do dia também influencia. Em geral, a temperatura é mais baixa pela manhã e mais alta no final da tarde. Uma temperatura retal acima de 38 graus Celsius é considerada febre. Em outras regiões do corpo, o limiar é um pouco menor. A febre pode se manifestar de diversas formas. É fundamental ter um termômetro em casa. A medida da temperatura é essencial para determinar a gravidade da situação. A febre alta e persistente requer atenção médica imediata. Entenda o mecanismo da febre. O hipotálamo, localizado no cérebro, atua como um termostato, regulando a temperatura corporal, mantendo-a em equilíbrio, como um maestro que rege a orquestra do corpo. Quando o corpo é invadido por agentes infecciosos, o sistema imunológico entra em ação, como um exército defendendo o seu território. Células de defesa liberam substâncias chamadas pirógenos, que agem como mensageiros, avisando sobre o ataque inimigo. Os pirógenos agem no hipotálamo, aumentando o ponto de ajuste da temperatura corporal, como se aumentassem a temperatura do forno para assar o bolo mais rápido. O corpo, então, trabalha para gerar calor e combater a infecção, como um atleta se aquecendo antes da competição. Os tremores, comuns durante a febre, são uma forma de gerar calor, como se o corpo estivesse dançando para se aquecer. Vasos sanguíneos se contraem, diminuindo a perda de calor pela pele, como se fechassem as janelas para manter o calor dentro de casa. A sensação de frio é frequente nesse processo, como se o corpo estivesse pedindo um cobertor quentinho. Febre X, síndrome febril. Diferenças. É importante diferenciar febre de síndrome febril, como diferenciar um ingrediente de uma receita completa. A febre é apenas um sintoma, um aumento da temperatura corporal, como o calor do forno. Já a síndrome febril é um conjunto de sintomas que acompanham a febre, como a receita completa com todos os ingredientes. A síndrome febril inclui mal-estar, dores no corpo, dor de cabeça, falta de apetite e fraqueza, como se o corpo estivesse de molho, precisando de cuidados. Esses sintomas são causados pela resposta inflamatória do organismo à infecção, como um pedido de socorro do corpo. A intensidade da síndrome febril varia de acordo com a causa e a resposta individual, como cada pessoa reage de forma diferente a um tempero forte. Nem sempre a febre alta significa um quadro mais grave, assim como nem toda pimenta é extremamente ardida. A observação dos sintomas é crucial para avaliar a necessidade de procurar ajuda médica, como um chefe de cozinha que prova o tempero antes de servir o prato. Sintomas da síndrome febril. Além do termômetro, a febre é apenas a ponta do iceberg, um aviso de algo maior nas profundezas. A síndrome febril se manifesta de diversas formas, como um camaleão. É preciso estar atento aos sinais que o corpo envia. Dores de cabeça intensas podem indicar infecções sérias, como meningite. Dores musculares e nas articulações são comuns em viroses. A falta de apetite reflete a necessidade do corpo de poupar energia. Sinais de alerta. Quando a atenção deve ser redobrada. Em alguns casos, a febre pode indicar algo mais grave, como um sinal de fumaça que pode indicar um incêndio. É fundamental reconhecer os sinais de alerta que exigem atenção médica imediata, como um pedido de socorro que não pode ser ignorado.
Manchas vermelhas na pele que não desaparecem com a pressão podem indicar infecção generalizada, como um mapa indicando a propagação de um incêndio. Confusão mental, sonolência excessiva e rigidez no pescoço são sinais neurológicos preocupantes, como se o corpo estivesse enviando sinais confusos. Dificuldade para respirar, dor no peito e lábios arroxeados indicam comprometimento respiratório, como se o ar estivesse se tornando escasso. Convulsões, especialmente em crianças, são sempre um sinal de alerta, como um curto-circuito no sistema. Vômitos persistentes, desidratação e dor abdominal intensa também exigem atenção médica urgente, como um pedido de socorro do corpo em alto e bom som. Bebês e crianças. Atenção especial com a febre. Bebês e crianças pequenas merecem atenção redobrada, como vasos de cristal que exigem cuidado especial. O sistema imunológico ainda em desenvolvimento os torna mais vulneráveis, como um jardim em crescimento que precisa ser protegido. A febre alta pode levar à desidratação rapidamente, como um solo que seca rapidamente sob o sol forte. Em bebês com menos de 3 meses, qualquer febre, mesmo que baixa, exige consulta médica imediata, como um sinal de fumaça que precisa ser investigado imediatamente. Acima dessa idade, a avaliação médica é crucial se a febre ultrapassar 39 graus Celsius ou persistir por mais de 24 horas, como um incêndio que se espalha rapidamente. Manter a criança hidratada é fundamental, como regar um jardim para mantê-lo vivo. Ofereça líquidos com frequência, como água, leite materno ou soro oral, como se estivesse nutrindo a saúde da criança. Vista a criança com roupas leves e mantenha o ambiente arejado, como se estivesse criando um oásis de frescor. Medir a temperatura corretamente é essencial para decisões adequadas. A via retal é a mais precisa, especialmente em bebês. A via oral é uma alternativa para crianças maiores e adultos. A via axilar é menos precisa, mas útil em certas situações. Higienize o termômetro após o uso e armazene-o em local seguro. Medidas caseiras para controlar a febre. Controlar a febre, quando necessário, envolve medidas simples, como um abraço acolhedor em um dia frio. O repouso é fundamental para que o corpo direcione energia para o sistema imunológico, como um guerreiro que precisa descansar para a batalha. Ambientes frescos e arejados ajudam a dissipar o calor, como uma brisa suave que refresca o corpo. Compressas mornas na testa, axilas e virilha podem auxiliar na redução da temperatura, como gotas de chuva que aliviam o calor. Banhos mornos, nunca frios, também podem ser relaxantes e ajudar a baixar a febre, como um mergulho refrescante em um dia quente. A hidratação é crucial durante a febre, como a água que mantém a vida. Beba bastante líquido, como água, sucos naturais e chás, como se estivesse irrigando o corpo. Evite bebidas alcoólicas e cafeinadas, pois podem piorar a desidratação, como um vento quente que seca ainda mais a pele. Automedicação. Um risco injustificável. Automedicar-se é um risco desnecessário, como navegar em um mar revolto sem bússola. O uso indiscriminado de medicamentos pode mascarar sintomas importantes e atrasar o diagnóstico correto, como um mapa errado que leva a um destino indesejado. Alguns medicamentos, como a aspirina, são contraindicados em crianças, como um alimento que pode causar alergia. O uso de antitérmicos deve ser feito apenas com orientação médica, como um medicamento que só deve ser administrado por um profissional de saúde. O médico irá avaliar a necessidade, a dose e o tipo de medicamento mais adequado para cada caso, como um chefe que escolhe os ingredientes certos para cada receita. Em caso de dúvidas, procure sempre um profissional de saúde, como um navegador experiente que guia o navio em segurança. A informação é a melhor arma contra a automedicação e seus riscos, como um farol que ilumina o caminho seguro.
Quando buscar ajuda médica? É fundamental saber quando a febre exige atenção médica. Em bebês com menos de 3 meses, qualquer febre é motivo para procurar um médico. Em crianças maiores e adultos, procure ajuda se a febre ultrapassar 39 graus ou durar mais de 72 horas. Sinais como confusão, rigidez no pescoço, manchas vermelhas, dificuldade para respirar e convulsões exigem atendimento imediato. A demora na busca por ajuda médica pode ter consequências graves.